preventiva? E essa mudança social? E essa mudança que a sociedade pede, clama e tem uma força? Esse final de semana, quantos movimentos, quantas passeatas nós vimos, não só no Brasil, mas fora também. Principalmente com o advento da aprovação do casamento homossexual lá no estado, em Nova York, assinado pelo governador agora, creio que quinta ou sexta-feira da semana passada. Então, desse ato lá tomado pelos aplicadores, pelos elaboradores de lei americana, isso desencadeou movimentos no mundo. E com certeza a gente tem o hábito de copiar tudo que o americano faz, logo logo isso virá para cá também. Mas vejam vocês que nós vamos ter aí um problema extremamente sério, né? A gente mal consegue tomar conta dos nossos presos. Como que nós vamos tomar conta daquelas pessoas que vão ser autorizadas a, durante o processo, ao invés de ficar na cadeia, porque teve alguma razão, alguma motivação para que fosse decretada a sua prisão preventiva, para que essas pessoas tenham direito à prisão domiciliar? Como que nós vamos vigiá-las? O artigo 317, ele diz: a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Então, o cidadão está extremamente debilitado por uma doença extremamente grave, ele não vai ter como ir ao hospital, fazer uma consulta, fazer qualquer coisa, porque ele vai ter que pedir toda hora ao juiz: olha, eu preciso ir no hospital, eu preciso fazer uma consulta, eu preciso fazer um exame. Vejam como que vai, de certa forma, sobrecarregar o dia a dia do juiz. Eu achei engraçada aqui a fala do doutor Marcelo, quando a questão do plantão, no sábado agora mesmo, dia 25, eu estive de plantão. Eu soube que a polícia levou lá uns 2, 3 casos, não vieram para eu falar. Por quê? Por conta da desnecessidade de comunicação, a não ser a ciência posterior, mas não o esquema de plantão, da oitiva do promotor em pedidos de fiança, em pedidos de revogação de prisão preventiva, enfim, situações que ocorreram no fórum, na polícia, e que já, de certa forma, continua ainda sobrecarregando o judiciário, mas está tirando aí essa carga do Ministério Público, da atuação do promotor. Então, em relação à prisão domiciliar, essa fiscalização, essa vigília, nós vamos encontrar a possibilidade de entendermos, vejam como é que o legislador, por quê? E a gente começa a ler, e quando a gente se aprofunda, a gente fica tão chocado com o que a gente lê, porque nós temos os artigos 317 e 318 que cuidam da prisão domiciliar. Mas eu só vou saber efetivamente como que eu vou executar e poder vigiar essa pessoa que vai ficar em casa, lá no artigo 319, quando o legislador fala de outras medidas cautelares, que eu vou falar já já para vocês, lá no inciso 9, que nós vamos ver a figura da monitoração ou do monitoramento eletrônico. Que aí, como eu falei para vocês, são apenas 3 artigos. Então vamos sair agora da prisão domiciliar, dos 2 artigos que o legislador nos fala, e vamos para o artigo 319, que serão as outras medidas cautelares, né? São medidas incidentais, medidas que ocorrem durante o processo, mas que eu vou ter que falar do 319, inciso 9, porque o monitoramento eletrônico, que seria o meio mais eficaz, menos talvez constrangedor de fiscalização do cumprimento de que aquele cidadão está realmente dentro da sua casa, é a figura da pulseira eletrônica ou da tornozeleira eletrônica. E aí eu tenho que falar para vocês da Lei 12.258 do ano passado, que foi a lei que regulamentou a questão da utilização da pulseira ou da tornozeleira eletrônica, que servirão, elas terão uma espécie de GPS e tudo mais, para verificar se aquela pessoa saiu do local ali onde foi definido, mesmo sendo usado o nome domiciliar, mas a sua residência, o endereço lá autorizado pela justiça e a fiscalização. Então, uma coisa que eu percebo muito entre vocês, enquanto alunos da gente em sala, não é nem tanto às vezes ouvir conteúdos, ouvir doutrinas
jurisprudências, mas eu sinto que a grande necessidade que o aluno, principalmente do direito, tem é de saber de questões práticas do dia a dia, além das ajudas, das orientações do escritório modelo. Mas nós aqui, que temos também ofícios fora da faculdade, de dia a dia, da prática, eu fui consultar aos colegas meus que trabalham nas varas de execução penal, tanto em Cachoeiro. Nós temos aqui 2 grandes presídios, né, com mais de, beirando aí 2.000 presos, entre provisórios e definitivos, e pelo estado afora. Mas existe no Ministério Público uma promotoria específica que roda o estado todo, que é a Promotoria de Execução Penal. E vejam vocês, no Espírito Santo nós não temos tornozeleira eletrônica ou pulseira para fins de monitoramento. Então ela em agosto agora já vai completar 1 ano. Ela é em junho, ela é de 15 de junho de 2010. Ela entrou em vigor no dia da sua publicação, então ela já fez 1 ano de existência. Porém, nós só temos aí de forma experimental, de forma não, vamos dizer assim, oficial, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, que começaram a fazer algumas utilizações. Mas vejam vocês, e eu faria a pergunta seguinte: é melhor cumprir uma prisão, ainda que seja processual, em casa ou no presídio? Eu imagino que deva ser em casa, né? Mas a gente pega os doutrinadores, os articuladores, muita gente ainda está começando a escrever, comentar, elogiar, criticar, enfim. Mas a lei do monitoramento, da pulseira ou da tornozeleira já tem 1 ano, então já tem muita coisa escrita. E eu andei pesquisando para vir aqui falar para vocês, e uma coisa que eu fiquei chocado é que a maioria dos doutrinadores é contra a utilização da tornozeleira ou da pulseira eletrônica. E aí eu tomei o devido cuidado também de ver quais eram esses doutrinadores, 2, 3 que eu andei lendo mais, todos eles advogados, e aí você cria aquela conclusão, né? Que às vezes a gente escreve, a gente faz um livro, uma doutrina sobre determinados assuntos, mas nós temos as nossas fases da vida. Às vezes eu estou hoje como advogado, eu vou falar numa linha mais liberatória. Amanhã eu sou um delegado, sou um promotor, eu vou falar mais que as pessoas devem ser presas, devem ser penas mais altas. Depois eu vou para juiz, ou vou ser desembargador, tomo uma linha mais imparcial. E às vezes falo isso em sala de aula, a gente pega um doutrinador e você pega as fases da vida dele, e você lê a mesma obra, ou obras diferentes, mas falando de assuntos parecidos, onde naquela fase da vida dele ele era a favor de uma conduta. Na outra fase ele já modifica o pensamento, não sei se por assimilação ou efetiva mudança de entendimento sobre determinados assuntos, mas a verdade é a seguinte: eu faço a crítica aqui a Luiz Flávio Gomes, dizendo que a utilização da pulseira ou da tornozeleira seria algo que causaria uma prisão mental, algo constrangedor. E aí eu perguntaria novamente aos senhores todos aqui que estão participando desse bate-papo que a gente está falando: é melhor então ficar na cadeia ou em casa? Será que a gente tem vergonha de usar um relógio? De usar um anel, uma aliança? Tudo bem que a pulseira ou a tornozeleira devem ser objetos diferentes, não de demonstração, de ostentação ou de prazer, de luxo, de satisfação. Mas vejam como que na hora de se interpretar a lei, a pessoa pode ficar em casa, mas não. E ações várias foram propostas, inclusive no Supremo, a matéria está realmente suspensa, os estados não estão adquirindo, porque já houve demanda, tanto no STJ quanto no Supremo, de que a pulseira ou a tornozeleira seria uma prisão mental, causaria um constrangimento maior do que se ficasse na cadeia. Eu particularmente não concordo, não posso concordar com isso, porque a gente que visita presídios, visita delegacias, sabe que é muito melhor o cidadão poder cumprir, ainda que processualmente, uma pena na sua casa do que dentro de qualquer estabelecimento prisional que seja. Então eu vejo como os grandes pontos desses 3 artigos que eu me comprometi a falar para vocês
Nesse artigo 319, que o